história de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Essa história é uma história muito linda e eu gostaria de partilhar com vocês essa história. A Bíblia diz assim, a partir do verso 17: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrinhos para o meio, diante de Jesus. E do verso 20 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus, eles arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? E no verso 24, que também será projetado, eu gostaria que você me acompanhasse. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a casa. Amém? E isso ficou marcado, porque a palavra de Deus diz que imediatamente, naquele exato momento, ele se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, e voltou para a sua casa, e ele passou a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus. Eu já li algumas vezes essa história. A história desse paralítico mexe muito comigo. Tem muitas curiosidades. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo deste momento vivido pelo ministério de Jesus. Primeira lição que eu aprendo neste texto. No verso 17 diz assim: Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Jesus dedicou muito tempo do seu ministério ensinando a Bíblia para as pessoas. Ensinando. Eu fiz uma pesquisa somente no Evangelho de Lucas. A quantidade de textos bíblicos que você verá em que apresenta o verbo ensinar. Você tem pelo menos 15 textos na palavra de Deus em que os verbos vão aparecendo de diferentes modos. Ensinava, ensinou. Ou seja, Jesus dedicou muito tempo do ministério dele ensinando, pregando o evangelho do reino, pregando, anunciando. Ele pregou ali no Sermão da Montanha. Jesus pregava a palavra de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus dedicou muito tempo do seu ministério ensinando. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi encontrado já no templo ensinando a palavra de Deus. Jesus amava a Escritura. Ele não somente amava a Bíblia, como ele também gostava de ensinar a Bíblia para as pessoas. Sabe, muitas pessoas hoje tentam pintar um quadro diferente de Jesus. Quem sabe um Jesus curandeiro, entre aspas, esse curandeiro, não que Jesus seja um curandeiro, mas tem pessoas que tentam pintar um quadro diferente, enquanto que quando vai lendo a Bíblia, você percebe que Jesus, ele tem várias qualidades no seu ministério, e uma das que sobressai é Jesus é o nosso professor. Ele ensinava a palavra de Deus. Agora, ao mesmo tempo que ele ensinava a palavra de Deus, que pobres, pessoas simples conseguiam ouvir, a Bíblia também tem um outro momento aqui que diz que outras pessoas vinham para ouvir a Cristo, que eram os fariseus, que eram os mestres. Eles vinham de diferentes lugares, todos para ouvir a palavra de Deus. E eu lembro do versículo de Lucas, capítulo 1, verso 53, quando Maria está fazendo a sua oração, e ela diz o seguinte:
fazendo uma oração, fazendo uma referência ao ministério de Cristo, ele ia encher de bens os famintos e ia despedir vazio os ricos. Sabe, queridos, muitos vêm até Cristo, recebem da palavra de Deus, aqueles que vêm com sede de ouvir, com fome da palavra, sai saciado da presença de Cristo. Mas muitos escribas e fariseus, eles vinham já com o seu próprio conceito formado. Eles diziam assim: eu vou lá ouvir, mas independente do que seja ensinado, independente do que seja pregado, eu não vou abrir a minha mente. E esses saem vazio da presença de Cristo. Enquanto Jesus alimentava uma multidão, um grupo saía vazio, voltava para casa frustrado, confuso, sem saber o que estava sendo ensinado, porque esse é o ministério estabelecido por Cristo. Aqueles que vêm estudar a palavra de Deus com fome e sede de aprender e crescer espiritualmente, eles saem com essa sede saciado e alimentado. Amém? Isso é muito lindo. Agora, Jesus está ensinando, Jesus está mostrando o caminho da vida eterna. De repente, enquanto ele está fazendo seus ensinamentos, no verso 18 diz assim: vieram então uns homens, fazendo o quê? Trazendo em um leito um paralítico. Vamos tentar imaginar a cena agora, para a gente compreender o texto. Jesus está pregando em uma sala, Jesus está ensinando, a sala está repleta de pessoas. As pessoas estão indo porque estão com sede de ouvir a palavra de Deus. E tinham pessoas não somente dentro da casa, como também por fora, pela janela, e não tinha como entrar dentro da casa. E agora, diz a palavra de Deus, a partir do verso 18, vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico. Você já visitou alguma vez um paralítico? É muito triste. O paralítico, quando ele sente vontade de ir ao banheiro, ele precisa de um amigo para levar, alguém para levar ele até lá. Quando dá vontade dele comer, ele precisa de alguém que lhe dê auxílio. É muito triste. E agora, dentro da história, você percebe que esse paralítico estava se aproximando daquele grande obstáculo que era a multidão. E eles estavam tentando procurar, introduzir ele e colocar diante de Jesus, mas diz a Bíblia que por causa da multidão, eles resolveram subir aonde? Ao eirado. O eirado era uma espécie de plataforma, uma laje que ficava um pouquinho abaixo do telhado. Esse eirado ali, alguns estudiosos dizem que era onde ficava armazenado lenha para o inverno, né? Então eles fizeram um buraco naquele eirado e subiram aquele paralítico. Imagina o trabalho, imagina o sacrifício, subir aquele paralítico por cima daquela casa e pelo eirado. Então desceram aquele paralítico no meio do sermão de Cristo. Imagina que cena. Esses homens enfrentaram a multidão para levar esse paralítico até Jesus. A paralisia era considerado também uma enfermidade cruel nos tempos de Cristo. Uma pessoa que era cometida de paralisia era também considerado alguém que estava sofrendo o juízo iminente. E se ele estava sofrendo aquele juízo, era porque talvez ele tinha cometido alguma culpa. E esse paralítico, ele convivia com esse sentimento de culpa. E o desejo dele era ter um encontro com Cristo para ele sair perdoado e restaurado. O problema é que, quando você lê de maneira rápida, dá a ideia de que este paralítico está procurando uma cura física. Mas eu quero levar vocês a meditar no livro sagrado e você vai perceber coisas preciosas neste momento. Desceu então aquele paralítico. E qual é a reação de Cristo? Estão trazendo um problema até Cristo. E qual é a reação dele? O que ele faz? Eu quero que você me acompanhe. Me acompanhe aqui no verso 20. No verso 20. Diz assim: vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. A expressão vendo-lhes a fé está no plural, certo ou errado? Certo. Então, Jesus está vendo a fé de quem aqui? De quem é? Daqueles homens. Em outro evangelho diz que 4 homens pegaram aquele paralítico e disseram assim: nós vamos te ajudar a você resolver o seu problema. Nós vamos ajudar você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que se aproxima de nós para nos levar até Cristo. Sabe, todos nós precisamos em algum momento de alguém nos levar no braço para que tenhamos um encontro com Cristo, certo ou errado? Em algum momento, quem sabe, você foi levado no braço. Em algum momento você estava paralítico e alguém te disse: eu vou te carregar no braço para você resolver o seu problema. E dá trabalho você levar algumas pessoas no braço, né? Dá trabalho, dá desgaste você levar pessoas para ter um encontro com Cristo. Mas Jesus também vê a fé dessas pessoas. Jesus não vê apenas a fé daquele paralítico, mas ele vê também a fé daqueles homens que acreditaram e que fizeram todo o sacrifício para colocar aquele paralítico diante de Jesus. Todo esforço dedicado para você apresentar os seus amigos a Cristo não passa despercebido aos olhos de Deus. Deus vê cada esforço. Deus vê cada litro de gasolina que você gasta para tentar levar os seus amigos até a igreja para ter um encontro com o Senhor. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, cada sacrifício, tudo que está ao seu alcance. Aquela tarde ensolarada que você sai para ministrar a palavra de Deus para alguém, aonde você sai ali e você não quer ir, ao mesmo tempo que você quer, você não quer. Deus está vendo o seu sacrifício. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Amém? Ele vê tudo. E ele viu a fé daqueles homens que apresentam seu amigo a Jesus. E diz a palavra de Deus, por causa da fé daqueles homens, porque aqueles homens acreditaram, Jesus agora olha para aquele paralítico e diz assim: filho, estão perdoados os teus pecados. Incrível isso aqui. Não fala que Jesus curou ele. Você percebe? É isso mesmo? Sim. O verso ele é claro, ele diz assim, no verso 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus não disse você está curado, não. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Deixa eu abrir essa temática aqui com vocês nesse momento. Sabe qual foi a obra que Jesus veio fazer aqui neste mundo? Veio resolver um único problema na cruz do Calvário. Qual foi esse problema? O pecado. É o pecado que destrói o ser humano. É o pecado que vai nos consumindo. Jesus não veio na cruz do Calvário para tornar você uma pessoa com prosperidade na sua vida financeira. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma boa condição. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para resolver o problema do pecado. E hoje nós estamos vivendo um momento em que se prega tudo. Se prega uma teologia onde, se você aceitar a Cristo, você vai ter sucesso, você vai ter riqueza, e essa teologia, ela não vem da Bíblia, porque o que Jesus oferece é salvação. O que o ser humano está precisando é: perdoados são os teus pecados, vai em paz. É isso que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Veio resolver o problema do pecado. Somos pecadores, nos afastamos de Deus, e Cristo reconciliou lá na cruz eu e você, para que tenhamos direito à vida eterna.
Só que isso parece ser uma mensagem que ela não é popular, ela não tem atraído as pessoas. Chegamos ao ápice do materialismo, aonde a mensagem da cruz não atrai mais ninguém, aonde as pessoas não se importam. Está pregando sobre a Bíblia, sobre a cruz, então não é mais importante. Se não tiver show, se não tiver espetáculo, se não tiver, quem sabe, falsas promessas, eu não vou. Se a cruz não for suficiente para você, nada mais nesse mundo vai preencher o vazio do seu coração. Jesus veio resolver o problema do pecado, mas essa mensagem ela é dura. Os próprios fariseus, quando olharam para o paralítico, disseram: mas como que ele disse perdoados são os seus pecados, se ele continua com paralisia, se ele continua do mesmo jeito? E sabe por que Jesus operou um milagre na vida daquele paralítico, um milagre físico? O texto continua. O verso 21 diz assim: e os escribas e fariseus, eles ficaram arrazoando, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhe: o que é que vocês estão arrazoando no coração de vocês? O que é mais fácil eu dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E agora Jesus então vai fazer a declaração de que ele tem o poder de libertar e dar o perdão a qualquer pessoa. E ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer a esse paralítico: levanta-te. E aquele paralítico se levantou e andou. Por causa que a incredulidade era muito, porque o ser humano ele só crê naquilo que ele vê. A promessa que Deus deixa para mim, para você hoje é: filho, eu te perdoo, perdoados são os teus pecados. Só isso eu falei, tudo isso, perdão. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa mais alguma coisa para você se sentir cheio da presença de Deus na sua vida? E enquanto eu estava estudando esse assunto, eu olhei para Deus e disse: Senhor, que eu saia desse momento aqui também com o teu perdão. Eu tenho que crer, viver isso aqui a cada dia, porque não tem nada mais prazeroso do que ouvir dos lábios de Cristo: filho, pode ir, os teus pecados estão perdoados, você está salvo. Mas as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas você não vai mudar, você vai continuar a mesma pessoa. E você não pode dar ouvido a essas pessoas. Esses são os escribas e fariseus dessa história. Você precisa crer que Jesus te perdoou, que Ele está te dando uma nova chance, um novo recomeço, para você escrever uma nova história. Você não mais vai ser um paralítico, mas você vai, a partir desse momento, a andar e glorificar e exaltar o nome de Deus. É isso que Ele quer dizer para você nessa noite. Perdoados são os teus pecados. Para você que nos assiste, talvez você está convivendo com algum sentimento de culpa. Talvez você não consegue dormir à noite. Talvez tenha que tomar medicamento. Talvez a coisa que mais você necessite nesse momento é do perdão de Deus. E Deus declara na sua palavra: filho, perdoados são os teus pecados. Essa é a sua promessa. E eu quero que você creia. Eu quero que cada um de nós, ao sair deste momento, possamos nos apegar a esta promessa, porque aqui está a solução para o nosso problema. Quando João vai escrever sobre o perdão, ele escreve dizendo o seguinte: filhinhos meus. Ele nos chama de filhinho. Eu escrevo todas essas coisas porque eu não quero que vocês caiam, não quero que vocês se afastem de Deus. Mas se em algum momento vocês se afastarem,
Se em algum momento vocês errarem um alvo, não esqueçam que vocês têm um advogado junto ao Pai, que vai novamente dizer para você: filho, perdoados são os teus pecados. Creia nesta promessa. O perdão é real, é verdadeiro. Nós não temos outra saída a não ser abrir os braços e dizer: Senhor, me perdoa, me faz uma nova pessoa, me faz uma nova criatura. Você vai ouvir uma música nesse momento, e essa música, ela é um convite para mim e para você, para quem não tem nada e tem tudo, o perdão glorioso do Pai. E se você deseja mais uma vez sentir esse perdão no seu coração, eu quero fazer esse convite para você. Quando estiver cantando essa música, se você gostaria de dizer mais uma vez: Senhor, me perdoa. Talvez você precise, tem algo que ainda precisa ser confessado, tem algo que precisa ser superado, e você gostaria de clamar mais uma vez pelo perdão de Deus. No momento que você ouvir essa música, eu convido você para ficar em pé, para eu fazer uma oração por você. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouvir. Não resista mais ao convite dos braços de Jesus. Cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida.